Olá pessoal, meu nome é Rodolfo Domingos, esse aqui é o 5º episódio do podcast Aquele dos Livros, que talvez você já conheça lá do Instagram da página Aquele dos Livros. Segue lá, não esquece, @Aquele dos Livros. E se você tá ouvindo pelo YouTube, clique em se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Se você tá ouvindo pelo Spotify também, clica lá em seguir para não perder nenhum episódio. E sempre, se você gostar do episódio, compartilha aí com seus amigos, né? Compartilha com aquela pessoa que você acha que tem que ouvir esse material. Eu tô muito feliz com o resultado aí, a gente já tá há um mês no ar. Semana passada foi um episódio muito bacana que eu recebi aqui o Michael Franzão, que é lá do Instagram, um leitor de sci-fi. O episódio foi muito legal, o episódio tá indo muito bem. Agradeço a todo mundo que tá ouvindo aí, a todo mundo que tá deixando um comentário lá no Instagram ou mesmo no YouTube. Tem sido muito legal fazer esse podcast pra vocês. Então é isso, né, gente? O convite tá feito aí pra você seguir o Aquele dos Livros em todas as plataformas disponíveis. E o tema de hoje é pra leitores e para não leitores, mas principalmente para não leitores, né? Aquela pessoa que eu quero incentivar a encontrar um livro. Não porque eu esteja querendo, digamos, cagar regra, né? Vamos dizer assim, mas porque eu acho que a leitura faz bem para todo mundo, sabe? Eu acho que a gente tem que manter essa cultura da leitura, da escrita. Eu acho que isso é bom pra muita coisa, seja lá o que você gosta de ler. E hoje eu vou falar sobre dicas para ler mais. Então, olha, se você acha que tem um amigo seu que parou de ler ou que nunca leu nada, já compartilha esse episódio com aquela pessoa especial, porque eu tenho hoje 10 dicas para você ler mais e ler melhor, né? Porque eu acho que tem que ler e tem que ler bem. Mas antes de eu começar a falar das dicas, eu trouxe uma coisa extra aqui pro episódio. É uma coisa até curiosa, né? Enquanto eu tava escrevendo o roteiro pra esse episódio, eu fiquei pensando nas maiores desculpas que eu já ouvi daquelas pessoas que não leem. E eu acho que a primeira desculpa, que é a pior de todas, que é aquela que me dói assim no coração, é aquela pessoa que chega pra mim e diz assim: nossa, eu queria gostar de ler assim. Pelo amor de Deus, gente, não falem isso, porque assim, é melhor você admitir que você não gosta de ler, que você não quer ler, que você não tá interessado, do que ficar falando isso. Porque eu acho que a pessoa, ela fala isso, principalmente diante de alguém que lê muito, né? Porque ler é uma coisa que é socialmente muito bem aceita, né? Uma coisa nobre, parece até uma coisa elitizada, mas não deveria ser. Você tá falando isso porque, né, pra você não passar vergonha diante daquela pessoa. Mas olha só, um leitor de verdade, aquela pessoa assim que aprendeu com a leitura a empatia, não vai estar te julgando. Relaxa, você pode falar. Eu já ouvi de muitas pessoas e eu acho muito mais legal ouvir da pessoa que fala assim: não gosto de ler, não quero ler, não gosto de livro, né? Acho muito chato. Beleza, do que essa pessoa que fica tentando arrumar desculpa. Essa desculpa, gente, é muito chata. Apesar de que, assim, eu adoraria que você pegasse, já que você tá dizendo assim: eu queria gostar de ler, assim, cara, tenta pelo menos, acha alguma coisa, procura uma revista, um livro, até um site mesmo, gente, que é leitura também, a gente passa o dia inteiro lendo na internet, lendo coisas e vendo fotos, né, a internet é muito legal isso, e assim, a prova de que eu acredito que eu tô certo é porque esse diálogo nunca aconteceria entre duas pessoas que não gostam de ler. Vocês conseguem imaginar uma pessoa que não gosta de ler falando assim: eu gostaria tanto de ler, gostar de ler, e a outra virando e falando: eu também queria tanto gostar de ler. Esse diálogo não aconteceria. É só você trocar por qualquer outra coisa. Sei lá, pessoa que gosta de rock e a outra que gosta de rock: eu queria tanto gostar de funk. Eu também queria tanto gostar de funk. Não, isso não aconteceria, né? Por isso que eu acho que essa é a pior desculpa, e eu já ouvi tanto, gente, tanto. Eu tenho pena, sinceramente. A segunda desculpa que eu ouço muito também é que a pessoa que diz assim: tá, mas quando eu leio eu sinto sono, eu durmo. Mas, gente, eu também sinto sono quando eu leio, mas claro, principalmente se eu ler perto da hora de dormir, né? Ou quando num dia que eu dormi pouco e tal. Então, assim, é bom. Isso é até uma coisa legal pra você se despertar, assim, é que uma vida equilibrada, onde você tá sempre bem alimentado, onde você dorme bem e tal, isso também ajuda a você ler, né? É uma coisa pra você aliar, uma vida equilibrada e uma vida que te dê espaço pra leituras em que você sinta sono. E eu acho muito interessante, a gente tem
Nossa, eu vou falar uma coisa aqui que é muito clichê, mas eu acho que é verdade. Todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia. E a não ser que a pessoa realmente não tenha tempo. Aí eu tenho pena da pessoa, porque ela tá trabalhando pra pagar a conta, ela tá trabalhando pra preencher, pra preencher alguma coisa vazia dentro dela, que ela tá se dedicando só ao trabalho e nunca tá tendo tempo pra fazer nada, né? Porque aí se ela não tem tempo pra ler, ela não tem tempo pra ver um vídeo engraçado na internet, não tem tempo pra encontrar os amigos que não vê há muito tempo. Então, nesse caso, eu chego a ter até pena. Mas assim, se você não tá sabendo administrar o tempo pra ler, cara, encontra o teu horário, administra o teu tempo, assim, tenta dar uma prioridade pra essa questão da leitura, né? 10, 15 minutos por dia que você leia, é só um pouquinho, gente, é só começar. Então, assim, encontra o teu horário, encontra a tua posição ideal, encontra um lugar confortável, um lugar onde as pessoas não te atrapalhem. Olha, outra coisa que eu acho chato demais, assim, de ouvir das pessoas, que é, gosto de ler no meu tempo. A minha irmã, Renata, e eu vou falar o nome dela aqui, porque ela sabe, né, minha opinião sobre isso. Ela fala isso, mas ela nunca tá lendo. E a maioria das pessoas que falam assim, principalmente porque elas sabem que eu leio rápido demais, elas sempre acham que eu tô pressionando elas a ler muito, mas não é isso. Aí as pessoas nunca estão lendo, eu nunca encontro essas pessoas num estado de, puxa, terminei um livro, comecei o próximo, terminei o livro, comecei o próximo. Eu não vejo essas pessoas lendo. Então, na verdade, elas estão achando uma desculpa e elas estão sendo ríspidas, mas elas, na verdade, não estão lendo. Eu até concordo que, assim, cada um tem o seu ritmo, né, mas geralmente isso não acontece. A pessoa que tá se esforçando ali, que tá buscando ler um livro, ela não fica dando essa desculpa. A outra desculpa também, e essa aqui é a última que eu vou falar, eu poderia até ter mais assim, é que a pessoa que diz assim, eu quero ler, mas não sei o que. Beleza, até aí eu não acho que seja tanto uma desculpa, eu acho que é só uma questão da pessoa se encontrar aí. Olha, para essas pessoas perdidas assim, não adianta indicar algo que eu ache bom, porque pode ser que a outra pessoa não ache bom. Mas assim, eu tento estar sempre atento pro que rola, mesmo em outros gêneros, justamente para ajudar essas pessoas, por mais que eu não leia, né? Simplesmente para poder indicar, tentar achar o livro certo, ou pelo menos o nicho certo para as pessoas específicas. Mas acho que a pessoa também tem que se permitir descobrir. Por isso, gente, eu digo, vá à livraria, folheie, pesquise, tenta buscar informação, do mesmo jeito que a gente faz com qualquer outra coisa de entretenimento. A gente tá sempre tentando buscar um restaurante novo, uma atração nova na cidade, então a gente podia fazer isso com o livro também. Tem uma coisa que é muito curiosa que acontece, principalmente nos serviços de streaming, que as pessoas já estão se acostumando a fazer isso. Os serviços de streaming, eles fazem uma coisa muito bem, que é a personalização da experiência, né? Sempre que você abre o aplicativo, ele te provoca a conhecer uma coisa nova, tá lá sempre uma sugestão, uma playlist. Acontece isso no Spotify, acontece isso na Amazon Prime, na Netflix, no Telecine, qualquer outra coisa, qualquer serviço assim de streaming geralmente faz isso. Nesse sentido do livro, a gente não tem nada muito relevante, a gente não tem um site muito relevante. Eu poderia citar Kindle Unlimited, mas ok, não é assim lá um grande serviço personalizado, assim, não é uma coisa que tá muito em alta, que as pessoas estão utilizando, e eu acho que a própria disponibilidade de livros lá ainda é muito fraca, né? Acho que a Amazon se escora muito nos autores independentes para dizer que lá tem milhões de livros, assim, tal. Eu acho que isso é uma coisa que acontece aqui no Brasil, assim, em geral. Eu acho que a mídia, a imprensa, não se preocupa tanto. Você pode ver que qualquer setor que existe, a gente tem grandes sites, grandes portais que noticiam coisas daquele gênero, e a gente não tem nada que fale de livro. A coluna de literatura dos jornais, seja na versão física ou no site, é sempre muito escondida, e você não tem destaque para aquilo, não tem primeira página para aquilo, não tem notícias falando de literatura, né? Muito mal quando acontece um grande evento, uma Bienal, uma Flip da vida. Aconteceu um fenômeno muito curioso que eu percebi, que no final do ano passado, eu fui buscar, eu sempre leio listas de melhores do ano, né? E eu sempre busco em português e eu busco em inglês, porque eu gosto de ver o que tá acontecendo fora do país. E aqui no Brasil, gente, é muito raro, dois lugares, dois sites aí que você encontra que fazem uma lista, assim, muito, muito elitizada ainda, muito escorada nos lançamentos de gente que só a elite conhece, assim, não tem uma popularização, não tem uma mistura, assim, gostosa de ter, puxa, eu quase falo aqui uma coisa muito errada, que seria alta e baixa literatura, mas não, eu não acredito nisso, mas seria, tipo, o popular e o mainstream, né?
né? Seria uma coisa que dosasse. A gente não tem grandes plataformas. Então, assim, quem não deveria estar fazendo alguma coisa, ou melhor, quem deveria estar fazendo alguma coisa não está fazendo, que são os órgãos de imprensa. Então eu acho que isso é uma coisa muito... Ai, sério, me dói um pouco de ver, assim, que não tem quem vá à frente, né? Ainda acho muito legal que tem o trabalho dos booktubers que estão tentando popularizar isso, e tem também o pessoal no Instagram também fazendo criação de conteúdo sobre literatura, né? E, aliás, isso vai ser um dos temas do próximo podcast. Mas, gente, é isso. Essa é a minha lista. E agora vamos falar do assunto que interessa, que é como ler mais e melhor. Bom, eu tenho aqui 9 dicas pra você. São coisas que eu testei que deram certo comigo e coisas também que eu vejo, né? Eu sempre que alguém fala assim, olha, essas aqui são minhas 10 dicas para ler mais. Paro, presto atenção para ver se eu posso aprender alguma coisa nova. E eu sempre aprendo alguma coisa nova. Então, a primeira dica que eu dou para você. Seja interessado, né, no universo literário, né? Como a gente geralmente é para filmes, jogos, música. Assim, enriqueça o seu conhecimento do que tá rolando nesse universo, que é basicamente o que a gente estava falando no item anterior sobre encontrar informação. Não tem muita, mas tem muita gente produzindo, assim, se você encontrar, você vai encontrar muita fora dos grandes portais, como eu disse, você vai encontrar nas redes sociais, em blogs, no YouTube. Então são pessoas, gente, que têm um comprometimento real, assim, que não estão recebendo nada por isso. Busque informação, acompanhe as páginas das editoras, tem muita editora, muita coisa legal acontecendo no Brasil, gente, nesse sentido. Então, assim, acompanhe, porque a informação ela só não é muito grande divulgada. Então, se interesse, né? Se estimule. Dica número 2. Leia todos os dias, né? O Bookster, né? O Pedro Pacífico lá da página Bookster, que aliás tá bombando lá no Instagram, ele tem um slogan que ele diz que leitura é um hábito diário. E, gente, isso é muita verdade. Assim, olha pro livro e não olha pro tamanho do livro. Pensa na experiência diária. Não fica olhando, sei lá, nossa, tem 300, tem 200, 400, 500 páginas. Não olha pro livro, olha pra jornada, sabe? Não olha como se ele fosse uma montanha intransponível. Que isso muita gente pensa assim, nossa, gente, mas 400 páginas. Mas, gente, se você ler um pouquinho todo dia, daqui a pouco você terminou, né? Então, leia todos os dias e uma hora você vai acabar e já pega o próximo. Dica número 3, isso aqui eu gosto muito de fazer. Catalogue suas leituras. Faça tipo uma espécie de diário. Eu indico 2 aplicativos muito bons que eu gosto de usar. Eu uso os 2, né? Que é o Cabeceira, que é o pessoal lá da Tag que lançou esse aplicativo e tem algumas funções bem legais, como você contar o tempo que você lê por página para saber quantas horas tem. E tem o Scoob, que eu acho que ele é mais completo, né? Que você sempre... Lá você sempre tem sorteios, você pode fazer troca de livro, você pode marcar suas leituras, marcar como lido, como abandonado, você pode marcar como tô trocando, como releitura, e você faz lá a tua avaliação. No caso, no Cabeceira também dá pra fazer a tua avaliação. Então, assim, é parecido com começar um álbum de figurinhas, né? Ou um cartão fidelidade de alguma loja, ou juntar dinheiro, assim. Quando você começa a catalogar, quando você começa a separar um espaço especial pra você meio que registrar aquilo, você vai se estimulando a ler mais, porque você tá registrando, você tá vendo o crescimento da coisa, né? As informações estão se acumulando a ponto de você olhar pra trás e falar, olha, era só começar e olha só quantos livros eu li nesse ano. Dica número 4. Gente, seja chato com esse horário de leitura. Seja chato, não deixa ninguém te atrapalhar. Se você gosta de ler no seu almoço do trabalho, tenta achar um lugar, sabe? Se tem aquele amigo que sempre quer conversar, fala, olha, eu quero ler, eu vou pedir uma licença, hoje eu vou pro parque aqui do lado, vou pra pracinha ali onde ninguém vai me ver, onde ninguém me conhece, ou vou pra uma sala separada na sua empresa, ou se você estiver em casa, sei lá, você tem muitos irmãos, pede licença, fala, olha, eu quero ler, eu não tenho mais esse problema assim, tá muito barulhento o lugar. Eu boto lá uma playlist de sons de chuva, sons da natureza, me isolo e vou ler. Então, assim, seja chato com seu horário de leitura e peça para as pessoas respeitarem isso, porque senão você nunca vai conseguir ler, né? Dica número 5. Não busque nenhum engrandecimento intelectual com a leitura. Simplesmente se divirta, como ir ao cinema. A gente tem a tendência de se olhar para falar assim, nossa, eu estou lendo o livro, eu vou postar nas redes sociais para as pessoas saberem como eu sou culto, como eu busco informações. Mas, gente, não faça isso. Se você olhar para isso, uma hora, isso não vai se sustentar e você vai parar de ler. Isso não cria hábito de leitura. Isso é uma coisa que você faz quando você
precisa preencher, quando a gente precisa preencher uma necessidade nossa de se sentir afirmado, de aparecer. Então não adianta. Tem muita gente que eu ouço falar assim, puxa, mas eu vou perder tempo lendo literatura, devia ler um livro de conhecimento, de história. Gente, leia, mas leia também literatura. Torne o seu hábito da leitura divertido. Aqui em casa eu tenho, basicamente quase tudo que eu tenho é literatura, é ficção, né? Eu tenho algumas partes de conhecimento, de autoconhecimento, de autoajuda, de cinema, livros de história, livros de ficção. Então eu tenho de tudo, mas a maior parte é de literatura, porque eu gosto de me sentir com uma boa história, eu gosto de me entreter com uma boa história. E então assim, não fica pensando assim, preciso ler para me engrandecer, não posso ler, sei lá, um livro lá que tá popular, A Culpa das Estrelas. Tenho que ler um Dostoiévski, um livro da história do Brasil. Gente, balela, leia de tudo. Leia, mas principalmente leia uma coisa que te divirta, porque eu acho que é isso que cria um hábito, é isso que te aproxima dos livros. Você não se aproxima de uma pessoa que você tem que falar de trabalho o tempo todo. Na sua vida pessoal, você se aproxima das pessoas pelo lazer, pelo carinho de estar com aquelas pessoas, pelo momento que ela te conta uma piada, que ela te conta que ela chora do teu lado. E eu acho que é assim que tem que ser com os livros. Opa, sinal do celular. Dica número 6. Elimine os preconceitos com gêneros. E isso, gente, é muito sério. Serve para 3 coisas. Serve para você explorar coisas novas além da sua zona de conforto. Antigamente, eu gostava só de ler fantasia. Eu pensava que eu nunca ia ler nada. Mas a vida foi mudando, eu fui me abrindo, eu fui conhecendo pessoas diferentes e conforme eu fui mudando a característica da minha vivência, eu fui buscando histórias que se conectassem comigo. Então, assim, todo mês eu leio, sei lá, 4 ou 5 livros. Eu sempre procuro ler coisas diferentes. Assim, se eu li um romance, depois eu leio uma ficção científica e depois eu leio um drama, um não ficção e por aí vai. Então assim, tenta não ter preconceito com gêneros, primeiro por causa disso. O segundo motivo é que isso serve para que você não tenha vergonha do que gosta, gente. É muito fácil você pensar assim, puxa, isso é um guilty pleasure, eu gosto só de ler livros dos youtubers, eu gosto só de ler romances hot. Gente, mate esse preconceito em você também, não fique com vergonha só porque você, sei lá, gosta só de ler livros hot, entendeu? Ou gosta só de ler livros de autoajuda, que se dane as outras pessoas, que elas vão pensar. Curta a sua leitura, mate esse preconceito dentro de você, sabe? Eu acho que é assim que você também mata o preconceito dentro dos outros, não se envergonhe disso. E o terceiro motivo pelo qual essa dica é interessante é pra você não ficar humilhando, tornar aquela pessoa que humilha a galera que gosta de ler gêneros ultra populares, né? Se antes eu tava falando aqui da galera que gosta só de ler coisas populares, tem uma galera que, sei lá, que gosta de ler, gosta mesmo, assim, eu acho que as pessoas podem gostar de ler um livro mais cult, um Machado de Assis, ou um livro um livro de filosofia, sabe, um Jung da vida, e tem muita gente, menospreza mesmo as pessoas que leem um jovem adulto, ou um livro hot, sabe, então um livro infanto-juvenil. Então assim, não se torne essa pessoa. Por isso, mate todos os preconceitos, sejam os que vêm de dentro ou os que estão vindo de fora. Dica número 7. Calcule o preço do livro pelo tanto de horas que você passa com ele. Gente, qualquer atração de shopping que a gente vai hoje, ou qualquer lugarzinho, sei lá, a gente foi no circo que apareceu ali. Moro numa cidade de 10 mil habitantes, foi um circo que apareceu. Numa noite, você passa lá 2, 3 horas, né? Ou vou aquelas atividades do shopping, num paintball, aqueles escape room, né? Você gasta ali R$60 em 2 horas, faz 60, R$100. E às vezes você quer comprar um livro que você, sei lá, vai passar 7 dias lendo, vai passar 1 hora por dia lendo, você vai gastar 7 horas e pra você R$50 é muito. Então, eu sei que livro às vezes é caro, né? Principalmente que é uma coisa que quem gosta de ler tá sempre consumindo um atrás do outro. Mas calcule o preço do livro pelo tanto de horas. Se você dividir isso pelo tanto de horas que você vai passar com ele, você vai ver que o livro não é caro. Não é caro e a gente tem dificuldade de vender. Ele poderia ser mais barato, sim, mas tudo depende de edição para edição, se aquele livro vai sair numa tiragem grande ou pequena, se ele vai atender um público que é muito de nicho. Então pare com essa coisa de dizer que o livro é caro. E se você ainda assim não quer gastar dinheiro com livro, procure uma biblioteca, procure pedir emprestado dos seus amigos. Eu tenho muitos livros, então quando as pessoas me pedem, eu realmente empresto. Não tô nem aí se a pessoa tem dinheiro para comprar o livro ou não. O fato dela estar me pedindo um livro, eu já fico feliz, ela tá interessada em ler, né? E às vezes as pessoas me pedem dica e realmente vão lá na minha dica, eu trago o livro pra pessoa. Só assim, eu prefiro que o livro volte meio amassado
do que o livro volte não lido, né? Quando eu emprestar, gente, por favor, tenha a decência de ler o livro, porque... ou pelo menos tentar, né? Tentar e abandonar, e aí me devolve. Mas leia o livro. Dica número 8, estamos quase acabando. Entre para um clube, ache as pessoas que gostem o mesmo de você. E eu garanto, gente, que isso vai ser muito motivador, porque toda vez que a gente se sente representado, a gente pode fazer parte de um círculo muito pequenininho, como ser leitor é parte de um círculo muito pequenininho. Mas, poxa, tem um clube na sua cidade, sei lá, que vai discutir um livro de um autor que você gosta. Participa lá. Existe um clube de assinatura que sempre manda livros do estilo que você gosta. Eu já participei de alguns clubes, inclusive quero muito voltar pro turista literário. Eu já tive também o Tag Inéditos. Gente, é muito legal, principalmente hoje com as redes sociais, né? E o turista literário, ele teve uma coisa muito legal, que as pessoas estão sempre dentro dos estados, né? Elas não podem fazer um grande encontro nacional, mas elas vão fazendo nas suas cidades e elas vão se encontrando. Isso é muito legal. E depois vocês debatem o livro ali, debatem os brindes que veio. Entra pra um clube, sabe? Se frequenta a biblioteca da sua escola, faz amizade com as pessoas que vão indo pra lá. Na minha época de escola, eu matava muita aula, né? Principalmente no último ano, matei muita aula na biblioteca, e eu fiz amizade com as pessoas que circulavam por lá. Lembro, assim, de grandes momentos que eu passei dentro da biblioteca. Isso é entrar pra um clube. Eu fui sempre muito motivado por isso, né? Quando eu sabia que eu não tava sozinho, puxa, isso dava uma alegria muito grande. E por último, eu acho que eu vou dizer uma coisa polêmica aqui agora. Por último, eu vou dizer assim: não leia livros de charlatões. Essa é a dica número 9. O que acontece? Aqui no Brasil, a gente tem um fenômeno muito grande de venda alta de livros de autoajuda, mas assim, tem uma galera, gente, que você abre o livro, vou falar o nome aqui, tô nem aí. Caio Carneiro, aquele autor do livro Seja Foda, ou Infodere-se também, que é o novo. Vai na livraria, abre o livro dele, ou então, sei lá, não sei, pega o emprestado de um amigo aí. Eu ia falar uma outra coisa, mas não vou falar não. Mas assim, abre o livro dele e tenta abrir em qualquer página, assim. É tipo umas dicas, tipo, a vida é como um GPS, você precisa saber para onde ir, senão você não chega a lugar nenhum. Gente, esse cara, assim como vários outros, é um charlatão. Então, assim, não leia. Se você gosta de livros de negócios, de livros de autoajuda, eu acho muito legal. Mas a gente tem grandes autores que realmente contam suas experiências, suas biografias e tal. Mas tem uma galera aí que não fez nada na vida e tá tentando ensinar os outros a fazer alguma coisa. Tem uma frase que rolou muito na internet esse ano, que eu vi em vários lugares, e sempre essa frase me marcava. E olha que eu não gosto de frases feitas. Cuidado com dicas construtivas de quem nunca construiu nada. E tem uma galera aí que nunca construiu nada e tá tentando vender a ideia de que a coisa é fácil, de que todo mundo tem as mesmas oportunidades. Não vá nas ideias de charlatões. Tem muito autor legal, passa 5 minutos para pesquisar antes de comprar um livro, para ver se aquele autor realmente é um cara influente no que ele tá dizendo, se ele tem a bagagem necessária. Isso porque é muito fácil se impressionar quando você leu pouca coisa, e eu vejo que as pessoas que estão comprando esses livros são pessoas que não são exatamente leitores, mas elas estão em busca de um conhecimento, seja para sair da crise, seja para abrir um novo negócio, para mudar de vida. E eu acho isso muito legal, você querer mudar de vida, buscar o conhecimento, mas cuidado com charlatões, né? Isso também não cria hábito de leitura, isso é raso. Eu me sinto ofendido, sinceramente, como leitor, como alguém que gosta de participar dessa cadeia produtiva do livro. Eu me sinto ofendido quando um cara assim faz muito sucesso. Então cuidado com os charlatões, seja do que for. Cuidado com a galera aí que diz que é ela que escreveu o livro, mas tá muito na cara que é um ghostwriter. Então, gente, eu acho que eu me expressei demais aqui, mas é a verdade. Eu acho que eu tô aqui pra fazer um podcast sempre sincero, sempre baseado na minha experiência e na experiência que eu vejo entre colegas. Essas foram as 9 dicas e, gente, vocês ouviram tudo isso até aqui. Por favor, gente, pega uma dessas dicas e, assim, faz o teu dia, faz a tua leitura aí. Tenho certeza que com o tempo, se você passar alguns dias, assim, dizem que pra você criar um hábito bastam 21 dias, eu acho que eu pelo menos preciso de mais, né? Eu precisei de um ano lendo um livro por semana pra conseguir pegar o hábito aí. Mas hoje eu já tenho esse hábito muito natural na minha vida. Então siga lá, tenta seguir esses passos. Se você
na sua caminhada e descobriu alguma coisa nova que também funciona muito para você ler mais e melhor, me conta que eu quero aprender com você também. Vem aqui no YouTube, deixa um comentário, manda um e-mail para aqueledosLivros@gmail.com também, tô aceitando e-mails. Vai lá na página no Instagram, Aquele dos Livros, para comentar comigo, manda uma mensagem. Às vezes eu demoro a responder por causa do dia a dia aí, mas eu com certeza respondo. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Esse foi o 5º episódio e até a próxima semana. Não se esqueçam, leiam bastante, me acompanhem nas redes sociais, me acompanhem lá no Scooby também, o link tá aqui na descrição do YouTube, então se você tá vendo no Spotify, vai lá, ou então me procura Rodolfo Domingos lá no Scooby mesmo, que você vai me encontrar. É isso, então até mais. Beijo! Esse podcast foi editado por Thiago Gotardello.